Viver sozinho pode ser libertador. Silêncio, independência, controle total da própria rotina. Mas por trás dessa aparente paz, há um inimigo invisível que cresce em silêncio: a solidão. Ela começa como um simples costume, e quando menos se percebe, transforma-se em isolamento, desânimo e perda de propósito. Neste vídeo, você vai entender como a solidão, quando não é dominada, se transforma em um campo minado mental, e conhecer os 7 erros mais comuns que arrastam muitas pessoas para esse abismo. E mais, como os princípios do estoicismo podem se tornar sua armadura para recuperar o foco, a clareza e a força interior. Vamos aos ensinamentos. Lição 7. Fugir da solidão em vez de entendê-la. A solidão assusta, porque ela mostra quem você realmente é. Quando o barulho do mundo silencia, tudo o que sobra é a própria mente. E é aí que muitos homens entram em desespero. Eles tentam fugir, mergulham em redes sociais, séries, álcool, sexo, trabalho, qualquer coisa que impeça o confronto interno. Mas o problema é que quanto mais você foge, mais ela te persegue. A solidão não vai embora só porque você se distrai. Ela espera o silêncio da noite, quando as notificações cessam, para lembrar o que você ainda não resolveu. O homem estoico entende que fugir da solidão é fugir de si mesmo. Ele aprende a olhar para dentro sem medo. A solidão é um espelho, e o reflexo que ela mostra pode ser assustador no começo, mas é o primeiro passo para a liberdade mental. Porque só quem encara o vazio descobre o que realmente falta. A maioria tenta tapar esse buraco com prazer, status, companhia, mas o buraco da alma não se preenche com barulho, ele se preenche com propósito. Viver sozinho não é o problema. O problema é viver desconectado da própria essência. Quando você aprende a estar em paz no próprio silêncio, você deixa de ser refém do mundo. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio passava longas horas em solidão e via nela o campo onde a mente se fortalecia. A solidão é uma espada de 2 gumes. Corta quem não sabe empunhar, mas protege quem aprende a usá-la. O homem comum busca companhia para fugir da dor. O homem sábio busca compreensão para transformar a dor em poder. Porque no fim o silêncio é apenas um espelho, que o reflexo que você evita olhar é justamente o que mais precisa encarar. A solidão não é inimiga, ela é a prova, e só quem a enfrenta se torna verdadeiramente livre. Lição 6. Confundir prazer com propósito. Vivemos em uma era em que tudo é instantâneo. Comida chega em minutos, séries em um clique, prazer em segundos. Mas quanto mais fácil algo vem, menos valor tem. E é aí que muitos se perdem, homens e mulheres. Tentam preencher o vazio com estímulos rápidos, rolam o feed por horas, comem sem fome, assistem sem foco, compram sem necessidade. Tudo para silenciar o incômodo de não ter um propósito claro. Só que o prazer não é solução, é distração. O alívio momentâneo mascara o verdadeiro problema, a falta de direção. O estoicismo ensina que o prazer deve ser consequência do caminho, não o objetivo. Quando a busca por prazer se torna rotina, a alma enfraquece. A pessoa se acostuma com recompensas pequenas, imediatas, e perde a capacidade de sustentar o esforço que constrói algo duradouro. O prazer momentâneo é como uma faísca. Ilumina por um segundo e desaparece. Já o propósito é como o sol. Exige paciência, mas quando nasce, muda tudo. Homens e mulheres fortes não vivem pelo prazer, vivem pela missão. Eles entendem que prazer sem propósito vira vício, e propósito sem prazer vira martírio. O equilíbrio está em escolher o que é certo, não o que é fácil. Cada vez que você escolhe conforto, em vez de crescimento, você paga com tempo. E tempo é o bem mais valioso que existe. O prazer promete felicidade, mas entrega dependência. O propósito exige sacrifício, mas entrega paz. Enquanto a maioria busca distração, os sábios buscam sentido. Que o curioso é que quando você vive com propósito, o prazer volta, só que de forma pura, merecida e com significado. O estoico não rejeita o prazer, ele o coloca no lugar certo. Ele sabe que o verdadeiro prazer está em dominar os próprios impulsos e direcionar a energia para algo que constrói e não destrói, porque no fim, a diferença entre quem cresce e quem se perde está em uma simples escolha diária: buscar o que alivia ou o que evolui. Lição 5. Abandonar o corpo enquanto busca clareza mental.
Muita gente fala sobre cuidar da mente, buscar paz interior, encontrar equilíbrio, mas esquece que a mente vive dentro de um corpo. E um corpo negligenciado se torna uma prisão para qualquer tipo de evolução. Quando o físico enfraquece, a mente desaba junto. Você acorda cansado, sem energia, sem vontade, e chama isso de falta de motivação, quando na verdade é falta de vitalidade. O corpo é o alicerce da mente. Os estoicos sabiam disso. Eles viam o exercício físico não como vaidade, mas como dever. Um corpo treinado é um corpo que obedece, que suporta, que não trai. Quando você deixa de cuidar do corpo, perde algo invisível, o respeito próprio. E sem respeito próprio, nenhuma filosofia do mundo te salva. Homens e mulheres fortes mentalmente são, antes de tudo, disciplinados fisicamente. O treino é uma forma de meditação em movimento. Cada repetição é um lembrete de que você ainda tem controle. Cada gota de suor é um voto de confiança em si mesmo. Não se trata de estética, trata-se de comando. A disciplina física desperta a força interior que o conforto adormece. O corpo fala, e quando você o ignora, ele grita com dor, com cansaço, com falta de energia. Mas quando você o cuida, ele responde com foco, disposição e clareza. É impossível dominar a mente se o corpo é fraco. É impossível buscar sabedoria se você vive exausto. Corpo e mente são aliados, e quando você trata um bem, o outro floresce. Cuidar do corpo é um ato espiritual, porque o corpo é o instrumento da alma. E o estoico entende, se o instrumento desafina, a música da vida perde o tom. Lição 4. Viver sem propósito, apenas reagindo ao dia. Grande parte das pessoas vive no modo automático. Acorda, trabalha, come, dorme e repete. Não há intenção, só rotina. Elas confundem movimento com progresso e chamam sobrevivência de vida. Mas viver sem propósito é caminhar sem direção. Qualquer estrada parece certa e nenhuma leva a lugar algum. O estoicismo ensina que o propósito não é luxo, é necessidade. É a bússola que orienta a alma em meio ao caos. Quando você tem um porquê, o como se torna suportável. Quando você não tem, qualquer obstáculo parece insuportável. Homens e mulheres sem propósito buscam distrações porque não têm missões. Preenchem o vazio com coisas que não importam e sentem o peso de uma vida sem significado. Mas o propósito não nasce de um dia para o outro. Ele é lapidado na reflexão, na solidão, na observação silenciosa de quem você é e do que quer deixar para o mundo. Não é sobre salvar o planeta, é sobre fazer o que está ao seu alcance, com excelência e sentido. O propósito pode estar em algo simples: criar, ensinar, inspirar, servir, melhorar um pouco todos os dias. É ele que transforma o fardo em força, o cansaço em combustível e a rotina em ritual. O estoico não espera motivação, ele age por convicção. Ele entende que cada ação, por menor que pareça, é uma chance de fortalecer o caráter. E quando o propósito guia os passos, até o silêncio ganha sentido. Quem vive sem propósito precisa de distração. Quem vive com propósito encontra direção. E essa é a diferença entre passar pelo tempo e deixar o tempo passar por você. Porque o propósito não apenas dá sentido à vida, ele dá vida ao sentido. Lição 3. Fechar o coração para o mundo. Depois de tantas decepções, rejeições e feridas, muita gente aprende a se proteger. Cria um muro invisível ao redor do coração e promete nunca mais se deixar machucar. Parece uma boa ideia, até perceber que, junto com a dor, você também bloqueou a capacidade de sentir, de amar, de confiar. E o que era uma defesa vira prisão. Homens e mulheres endurecem por fora, mas se esvaziam por dentro. O estoicismo não ensina a ser frio, ensina a ser firme. Sentir não é fraqueza. Ser vulnerável não é sinal de inferioridade. É coragem. Porque é muito mais fácil se esconder atrás da indiferença do que se permitir viver de verdade. Quando você fecha o coração, a vida perde cor. Tudo vira cálculo, prudência e medo de se decepcionar. Mas sem emoção não há conexão. E sem conexão não há sentido. O estoico entende que não é o sentimento que causa sofrimento, e sim o apego descontrolado a ele. Você pode amar e ainda assim permanecer centrado. Pode se importar e ainda assim ser livre. O segredo não é construir muros, é aprender a ser fortaleza, ser capaz de sentir sem se perder, amar sem se anular, ajudar sem se esgotar. Porque quando o coração é maduro,
Ele deixa de ser refém da dor e se torna fonte de força. As experiências doem, mas também ensinam. As pessoas vão, mas as lições ficam. E é nesse equilíbrio entre razão e emoção que a verdadeira sabedoria floresce. Não endureça tanto a ponto de não sentir mais o sol. Não se proteja tanto a ponto de não permitir mais a alegria. O coração fechado não evita a dor, apenas impede o crescimento. Abra o coração, mas mantenha o domínio. A vida é feita de riscos, e sentir é um deles. Mas é também o que faz tudo valer a pena. Lição 2. Evitar o espelho da própria consciência. Poucas coisas são tão difíceis quanto sentar em silêncio e encarar a própria mente. A maioria das pessoas foge disso. Tem medo do que vão encontrar lá dentro. Arrependimentos, falhas, mágoas, sonhos esquecidos. Então se distraem com barulho, com correria, com trabalho. Mas fugir de si mesmo é a forma mais perigosa de solidão. O estoicismo ensina que o autoconhecimento é o primeiro passo da liberdade. Marco Aurélio escrevia todos os dias para si, não para os outros. Ele sabia que uma mente indisciplinada é uma mente que escraviza o corpo. Evitar o espelho da consciência é viver alienado da própria verdade. É não saber por que age, sente ou escolhe o que escolhe. A reflexão diária é o treino da alma. É onde você se observa, se corrige e se fortalece. Pergunte a si mesmo: estou agindo de acordo com meus valores? Sou a pessoa que eu prometi ser? Essas perguntas doem, mas também libertam, porque o incômodo é o primeiro sinal de crescimento. A maioria quer mudar de vida sem mudar de si. Quer resultados novos com hábitos antigos, mas nada floresce no solo da negação. Quando você olha para dentro, descobre o que precisa curar, não o que precisa esconder. E quando enfrenta suas sombras, elas perdem o poder. Os estoicos sabiam que o homem que se conhece não se desespera, porque entende de onde vem e para onde está indo. A introspecção não é fraqueza, é fortaleza silenciosa. É ali no diálogo com a consciência que nascem as maiores vitórias. Porque ninguém vence o mundo sem antes vencer a si mesmo. O espelho da alma pode assustar no início, mas é nele que você verá o rosto da sua melhor versão. Lição 1. Buscar validação em vez de convicção. Em algum momento da vida, quase todo mundo cai nessa armadilha. Viver para ser visto. Fazer algo não porque acredita, mas porque quer aprovação. O elogio se torna combustível e a crítica veneno. O problema é que, quando você depende da validação dos outros, sua paz deixa de estar nas suas mãos. A cada comentário, a cada olhar, seu valor oscila. O estoicismo ensina o contrário, que a verdadeira liberdade nasce quando o julgamento externo perde o poder sobre você. A validação é um vício silencioso. Parece inofensiva, mas corrói a autenticidade. Faz você moldar comportamentos para agradar, mesmo que isso vá contra o que acredita. Homens e mulheres fortes não vivem para o aplauso, vivem para a coerência. Ser fiel a si mesmo é mais difícil do que ser admirado, mas é infinitamente mais nobre. Quando você age com base em princípios e não em expectativas, tudo muda. O fracasso deixa de ser humilhação e vira aprendizado. A crítica deixa de doer, porque não toca o essencial. O estoico não busca ser admirado, busca ser justo, íntegro e sereno. E quando a integridade guia seus passos, o respeito vem naturalmente. O mundo moderno empurra a todos para o palco, mas a sabedoria mora nos bastidores. Quem vive para provar algo ao mundo, perde o próprio eixo. Quem vive para honrar seus valores, ganha uma força inabalável. Não é sobre quantos te aplaudem, é sobre quantas vezes você mantém sua palavra quando ninguém está vendo. A validação é frágil, passageira. A convicção é sólida, eterna. E no fim, só uma delas constrói uma vida com propósito. Se esse vídeo te fez refletir, se inscreva no canal para você não perder nenhum ensinamento estoicos. Espero você amanhã.